importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições pra vida toda. O Sistema Fé Comércio RN, por meio do SENAC, contribui para a qualidade dos serviços e segurança do consumidor com o programa SENAC Alimentos. O objetivo é orientar e capacitar empresas do setor de alimentos e bebidas na utilização de ferramentas de qualidade, inovando as técnicas de trabalho e elevando o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes. Um dos principais serviços do SENAC Alimentos é a implantação das boas práticas com a metodologia do Programa de Alimentos Seguros, PAS, destinado às empresas que buscam melhoria na qualidade dos produtos ofertados. Restaurantes e bares, hotéis e pousadas, padarias, cozinhas industriais e escolares, açougues, hipermercados e supermercados. Se você é empresário de estabelecimentos que possuem esses produtos ou serviços, tenha a certeza que os técnicos do SENAC Alimentos estão prontos para orientar gestores e colaboradores no alcance da excelência e, assim, aumentar a competitividade do seu negócio. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Show de prêmios Nordestão. Todo mês Olá, tem noite. prêmios Está para no ar você. o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos 3 convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com o Kleber Costa, vice-presidente da APAC, uma instituição que trabalha de uma maneira diferenciada com apenados, né? Pessoas que estão no, entre aspas, presídio, que funcionam de uma maneira completamente diferente. No programa de hoje ainda vamos conversar com o membro do PSOL, né, que foi candidato a prefeito de Natal, Robério Paulino, que vai falar a respeito da revolta do busão e outras movimentações sociais em relação à questão do aumento da passagem de ônibus. Também conosco hoje no programa Espaço Cidadão, o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. São os convidados do nosso programa de hoje, ao vivo pela TV União. E você que nos acompanha em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pode, deve participar, construir conosco este programa. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp para o 999827916. Eu quero lembrar a você que nos acompanha em relação aos nossos parceiros, nossos apoiadores. Temos a Drogaria Saúde, né? Drogaria Saúde ligou, chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora, 32323000, vai chegar rapidinho como você nunca viu. E também tem um detalhe, milhares de brasileiros são hipertensos, mas não estão sabendo. Será que você é também? Pois é bom verificar. E para verificar, você pode, lá na Drogaria Saúde, ter acesso a um verificador, um medidor de pressão Incoterm, numa promoção muito especial, por apenas R$ 90,99. Fique atento, porque essa promoção é por tempo limitado, né? Vale a pena checar e, dependendo do resultado, você procura um médico especialista na área, né, para cuidar o quanto antes da sua saúde. Também quero lembrar a você que nos acompanha a respeito do Posto Integração, filiado agora à Rede Amigo, presente em vários municípios do Rio Grande do Norte. O Posto Integração fica na esquina da Integração, com a Prudente de Moraes em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade, com a marca da Petrobras. E mais um recadinho antes do nosso intervalo a respeito da nossa Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde. Dentre eles, Bradesco Saúde da Rede Sistel, a Caurne e também a Unimed Natal, parceira do nosso Espaço Cidadão. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje, falando sobre a situação do sistema prisional do Rio Grande do Norte e trazendo também uma solução que é muito exitosa, uma solução muito interessante, que é a experiência da APAC. Funciona na cidade de Macau, já está presente em várias partes do Brasil. Você vai conhecer daqui a pouco com o Kleber Costa, que é um dos diretores desta instituição. Também vamos conversar com o Robério Paulino, professor Robério Paulino, do PSOL, sobre a situação do aumento das passagens de ônibus e os movimentos sociais, e ainda com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Vamos a um breve intervalo
Daqui a pouco a gente volta. Todo mundo sabe, a cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado, porque é cinquentinha, mas é 100% legal. O Sistema Fé Comércio RN, por meio do SENAC, contribui para a qualidade dos serviços e segurança do consumidor com o programa SENAC Alimentos. O objetivo é orientar e capacitar empresas do setor de alimentos e bebidas na utilização de ferramentas de qualidade, inovando as técnicas de trabalho e elevando o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes. Um dos principais serviços do SENAC Alimentos é a implantação das boas práticas com a metodologia do Programa de Alimentos Seguros, PAS, destinado às empresas que buscam melhoria na qualidade dos produtos ofertados. Restaurantes e bares, hotéis e pousadas, padarias, cozinhas industriais e escolares, açougues, hipermercados e supermercados. Se você é empresário de estabelecimentos que possuem esses produtos ou serviços, tenha a certeza que os técnicos do SENAC Alimentos estão prontos para orientar gestores e colaboradores no alcance da excelência e, assim, aumentar a competitividade do seu negócio. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Nosso primeiro convidado de hoje é Kleber Costa, da APAC, que cuida de uma experiência muito interessante em relação à forma de atuar com os presídios. E você vai conhecer essa experiência hoje. Vamos também falar um pouquinho a respeito deste tema, que é a situação prisional que o Rio Grande do Norte vem enfrentando. Kleber, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite, telespectadores da TV União do Espaço Cidadão. Prazer tê-lo conosco, Kleber. Eu gostaria que você inicialmente pudesse compartilhar com os nossos telespectadores a visão que você tem em relação ao sistema prisional no Brasil, mas na verdade também especificamente a situação do Rio Grande do Norte. A situação do Rio Grande do Norte não é diferente da situação do resto do Brasil. O sistema prisional brasileiro hoje está falido. Está completamente dominado, né, pelas facções que cumprem pena lá dentro
Os operadores do sistema hoje estão praticamente refém dessas pessoas e o Estado, ou os estados, né, porque é uma função estadual, precisam encontrar alternativas que sejam possíveis de fazer com que nós possamos desacelerar essa onda, né, para podermos dar uma contribuição através desse sistema nessa questão da segurança do país. O que significa a sigla APAC, Kleber? A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E como é que funciona essa metodologia da APAC? O que é que há de diferente na APAC em relação aos demais presídios? Eu costumo colocar assim, de uma forma assim, bem objetiva, que na APAC nós cumprimos a LEP. Nós não fazemos nada de extraordinário. LEP é a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execução Penal, né, que diz como é que a pessoa condenada tem que ser tratada no sentido de que ela possa ser recuperada. O nosso sistema prisional, convencional, ignora completamente a LEP, tanto os operadores como os aplicadores, porque os organismos de controle do sistema não fazem a sua parte e essa coisa foi num crescendo que chegou agora numa situação que nenhum governante será capaz, eu já afirmei isso e reafirmo, nenhum governante será capaz de solucionar a questão desse sistema prisional nosso. Na verdade, o que nós temos na prática é um emasmorramento de pessoas, de criminosos sim, que cometeram delitos de mais leves aos mais graves, mas na verdade acaba se misturando todo mundo num balaio só. Exatamente, é um sistema que, infelizmente, apoiado pela sociedade, porque a sociedade equivocadamente confunde justiça com vingança e acham que as pessoas que cometem crimes são condenadas, elas devem sofrer, passar privações, serem humilhadas e não... Isso já é cultural, né? É cultural, só que não consideram... que isso tem que acontecer. Não, né? Consideram que essa pessoa vai voltar ao convívio da sociedade muito mais violento do que ele era, porque no presídio hoje ele só aprende a ser violento. Agora, você falou muito bem, assim, as pessoas não sabem a diferença entre justiça e, qual foi a outra palavra que você falou? Vingança. E vingança, né? Qual é essa diferença entre justiça e vingança que a sociedade tanto confunde? Toda pessoa que erra, ela tem que ter a oportunidade de se arrepender e reparar o seu erro. E a função da justiça, a pedagogia da pena é exatamente essa. É quando ela condena alguém a um sistema de reclusão, a um regime fechado, é no sentido de que essa pessoa provisoriamente seja afastada da sociedade para receber um tratamento específico adequado, né, que possa dar condições a ele, ao final desse período, feita uma avaliação, dele poder voltar ao convívio da sociedade, desta feita já tendo aprendido a respeitar as leis, que é o que permite que nós possamos viver em harmonia. Temos a pergunta aqui da Daniele Menezes, que está em Ponta Negra, nos acompanhando. Ela gostaria de saber, na sua opinião, como deveria funcionar um presídio de acordo com os termos que se apresenta diferente? Não como deveria, né? Nós apresentamos uma proposta concreta. A APAC é essa proposta, é receber o condenado na perspectiva de que ele é recuperável, e dar-lhes as condições necessárias, em termos de respeito, de urbanidade, de alimentação, de tratamento, de educação, de capacitação profissional, de convívio familiar, que, no nosso caso, em mais de 90% dessas experiências, a pessoa se recupera e volta à sociedade como um cidadão produtivo. Agora, Kleber, e o que acontece em termos de, digamos assim, na prática, de funcionamento no modo de lidar com os apenados, os presidiários, dentro desse estilo de presídio da APAC? Como é o dia a dia, a convivência com essas pessoas? Eles têm uma rotina completa, cheia, ele tem atividade o dia inteiro, né? Nós o recebemos com urbanidade. Lá eles não são números, eles são nomes, todos são tratados pelo nome próprio. Na APAC nós não permitimos o tratamento por números ou apelidos, todos têm que ser tratados pelo nome próprio. Eles têm desde o amanhecer ao despertar, eles têm as suas obrigações, ou seja,
de cuidar do seu próprio alojamento, de, depois de usar o banheiro, lavar o banheiro, se apresentar no horário certo para a refeição. Uma parte deles vão preparar essa refeição, porque tudo lá é mantido por eles, toda a atividade, todo o trabalho interno, são eles que fazem. E após a refeição, então, eles passam para as atividades de educação. Alguns vão ser alfabetizados, outros vão fazer o ensino fundamental. Nós temos alguns casos, não em Macau, mas nas APACs de Minas Gerais, temos alguns casos de recuperandos que já fazem curso superior. E quanto ao índice de fuga nesse tipo de presídio? É um índice desprezível, né? Nós temos um número muito importante, que é o da APAC de Itaúna, que agora, no final desse ano, vai completar 13 anos sem fuga. Então, nós temos ainda alguns casos, mas, estatisticamente, esses casos são traços desprezíveis que não influenciam no sistema. Tem uma pergunta aqui da Angelina, que está em Lagoa Nova nos acompanhando. Ela pergunta onde fica essa experiência da APAC, né? A localização exata. Aqui no Rio Grande do Norte fica em Macau, no bairro Valadão, muito próximo, para quem conhece lá Macau, do estádio Walter Bichão. E essa experiência, ela, digamos assim, ela funciona, ela tem mais eficácia a partir de quantos apenados nesse tipo de presídio diferenciado? Nós não temos, o nosso limite máximo é de 200 pessoas. Nós não podemos ter um estabelecimento com mais de 200 recuperandos nos 3 regimes, porque esse é um grande problema do regime, do sistema convencional, para haver uma escala, né? Um ganho de escala. Eles começaram a fazer megapresídios, e esses megapresídios foi que trouxeram todos esses problemas, porque permitiu essas pessoas se agruparem e se organizarem dentro dos presídios. Então, nós, por a nossa experiência de mais de 40 anos, nós verificamos que acima de 200 recuperandos nos 3 regimes se torna muito difícil a administração. Então, nós temos um limite máximo, não temos um limite mínimo. Logicamente que, se você tiver uma instituição, um CRS, que é o Centro de Reintegração Social, com poucos participantes, você vai ter aumentado o custo, porque o custo fixo para 10 e para 100 é praticamente o mesmo. Agora, há um detalhe interessante, né? Na verdade, os grandes presídios, como o que acontece na maioria do Brasil, tradicionalmente no Rio Grande do Norte também, você acumula cerca de 1.000, 2.000 presos, num balaio só, numa cesta só, digamos assim, numa linguagem bem popular, e mistura tudo, né? Do pequeno delito ao grande delito, e no meio dessa confusão, né, você acaba profissionalizando muitos no crime, que na verdade deveria ter a oportunidade, a chance de poder sair daquela situação. Exatamente, o ambiente é propício, né? Então, a economia de escala que se faz, porque efetivamente tem uma economia de escala, né? A corrupção, né? E a volta dessas pessoas numa condição pior do que estava, né? Ela se torna improdutiva, né? Porque, na realidade, o Estado não economiza naquele momento, mas depois vai gastar muito mais com segurança, com recuperação, recapturação de presos, né? Com assistência a vítimas dessas pessoas. Então, é uma visão ilusionista essa de que você vai economizar com o sistema profissional construindo grandes presídios. Temos aqui a pergunta da Marta, que está nos acompanhando na cidade de Açu. Um abraço, amigos de Açu. Ela gostaria de saber do Kleber Costa, diretor da APAC, conosco aqui no Espaço Cidadão, nesta primeira entrevista, o que é preciso fazer para levar essa experiência para outros municípios do Rio Grande do Norte. É necessário que o governo do Estado dê um passo, porque nós estamos há 6 anos aqui no Rio Grande do Norte sobrevivendo graças à iniciativa e ao apoio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Guamaré, da Prefeitura de Macau e da Prefeitura Dependências. O governo do Estado, para se fazer justiça por conta de gestões pessoais com o antigo secretário de Justiça, o doutor Júlio, nós conseguimos, e efetivamente isso estão fazendo, o fornecimento da alimentação, mas toda a estrutura, salário de pessoal, custeio, manutenção, água, luz, telefone, nós temos que buscar junto a organismos que não são responsáveis pela segurança pública. Isso deveria ser um convênio com o governo do Estado, como existe em Minas Gerais. A própria sociedade civil ajuda a manter. A sociedade civil dá a parte dela, porque toda a diretoria da PAC trabalha voluntariamente, sem qualquer remuneração.
Muito bem. E qual outra consideração que você gostaria de fazer em relação a esse tema da questão prisional do Rio Grande do Norte e essa experiência da APAC? Eu faço esse pedido porque eu sei que existe, por exemplo, na lei da execução penal, essa perspectiva de você ter que implantar em cada comarca um presídio local, né? Então, essa experiência poderia ser nesse estilo da APAC? Esse é o princípio, porque na LEP é bem claro. Toda pessoa que comete um crime, sendo condenado, ele tem que cumprir o seu período de prisão no seu domicílio, para exatamente facilitar o convívio familiar. A construção dos megapresídios acabou com isso, porque a pessoa comete um crime em Pau dos Ferros. Essa experiência distribuída no Rio Grande do Norte ajudaria, inclusive, a ajudaria, separar você faria muitos pequenos presídios, né? muito bem administráveis, as populações não teriam mais essa ojeriza, essa rejeição que tem por presídio, porque o nosso CRS, lá em Macau, é numa rua residencial. Nós temos como vizinhos 2 famílias, uma de um lado, outra do outro lado, e nós não temos nenhum problema. No início houve uma certa rejeição, mas ao longo do tempo, quando a população foi conhecendo qual é a filosofia da APAC, então a APAC é uma instituição que é muito bem-vinda em qualquer comunidade, né? Então isso seria uma barreira que nós quebraríamos facilmente. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do nosso primeiro entrevistado, Kleber Costa, da APAC, no nosso Espaço Cidadão. Daqui a pouco vamos conversar com o professor Robério Paulino sobre a questão do aumento das passagens e em seguida com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Kleber, muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Daqui a pouco nós voltaremos conversando com o professor Robério Paulino, do PSOL. Até já. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. O Sistema Fé Comércio RN, por meio do SENAC, contribui para a qualidade dos serviços e segurança do consumidor com o programa SENAC Alimentos. O objetivo é orientar e capacitar empresas do setor de alimentos e bebidas na utilização de ferramentas de qualidade, inovando as técnicas de trabalho e elevando o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes. Um dos principais serviços do SENAC Alimentos é a implantação das boas práticas com a metodologia do Programa de Alimentos Seguros, PAS, destinado às empresas que buscam melhoria na qualidade dos produtos ofertados. Restaurantes e bares, hotéis e pousadas, padarias, cozinhas industriais e escolares, açougues, hipermercados e supermercados. Se você é empresário de estabelecimentos que possuem esses produtos ou serviços, tenha a certeza que os técnicos do SENAC Alimentos estão prontos para orientar gestores e colaboradores no alcance da excelência e, assim, aumentar a competitividade do seu negócio. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte.
Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Óleos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Óleos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Todo mundo sabe. A cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado, porque é cinquentinha, mas é 100% legal. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o professor Robério Paulino do PSOL sobre essas mobilizações que estão acontecendo em protesto ao aumento das passagens de ônibus. E em seguida com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Professor Robério Paulino, seja bem-vindo ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Agradeço mais uma vez o espaço e boa noite especialmente aos telespectadores. Professor Robério Paulino, eu gostaria que você compartilhasse com o nosso telespectador, né, o que é que está acontecendo na nossa cidade de Natal. Tem mais aumento? A população tem protestado? Qual é a sua visão a respeito? Hoje, infelizmente, Robson, a população de Natal foi surpreendida, né, com o novo aumento das passagens de ônibus. Uma parte da população, especialmente a juventude, os alunos do IFRN, da UFRN, da UNP, colégios, outras universidades foram para a rua e devem voltar. Hoje à tarde teve uma grande manifestação e deve haver uma nova manifestação, provavelmente ainda essa semana. Eles ficaram de discutir contra esse aumento. E eu fui lá, me solidarizei. Agora aconteceu nas férias, né, o aumento? Infelizmente, digamos, esse aumento desmobiliza. Foi desmobilizado. O prefeito escolheu um momento, tá certo? Porque sabe que a principal reação, em geral, é do jovem, dos estudantes. Escolheu um período de férias para assinar e presentear, entre aspas, a população, prejudicar a população com esse aumento. Isso é muito ruim, tá certo? E digo mais, além de inoportuno, injusto esse aumento, ele é ilegal. Ilegal por quê? Porque ele fere uma lei municipal aprovada em 2013, a Lei 398, né? Que diz que para haver aumento da tarifa pública, teria que haver um aviso de 30 dias, antecedência de 30 dias e uma audiência pública. O prefeito e a STTU não cumpriu nenhum desses dois pré-requisitos, o requisito da lei municipal. Então, esse aumento é ilegal. O nosso vereador Sandro Pimentel acaba de entrar com um mandato de segurança, né, com a liminar, tentando suspender o aumento, e nós esperamos que consiga, para beneficiar a população, porque o prefeito, com esse aumento, só prejudica a população de Natal. Sendo observada a lei municipal... Uma lei municipal. Sendo observada esta lei municipal, você acredita que o quadro pode ser revertido na Justiça? Nós esperamos. Nós estamos aí entrando, como eu falei, através do mandato de segurança e de uma liminar, né? 2 caminhos no Judiciário. Esperamos que o Judiciário seja sensível e se coloque ao lado da população de Natal e não ao lado do setor, não ao lado das empresas de ônibus, porque esse aumento só atende os interesses das empresas de ônibus, não atende ao interesse da população de Natal. Não houve aumento de salários, o desemprego tem aumentado, a promessa de que os pontos de ônibus... Mesmo com a inflação não chegou a acontecer nenhum aumento de salário, porque pelo menos o combustível e uma série de outros custos aumentou, até por causa da situação de inflação do nosso Brasil, que a gente está enfrentando. Mas veja, a tarifa de Natal, quando comparada a outras capitais maiores, ela está no mesmo patamar, tá certo? Está no mesmo patamar, até mais cara que capitais do mesmo tamanho, né? O setor divulgou um material publicitário, eu ouvi nesses dias, dizendo que a nossa tarifa estaria entre as mais baratas do país, divulgando inclusive vários valores, colocando como o nosso sendo um dos menores valores. Natal sempre historicamente, teve na faixa até mais cara. No último período, com a luta da revolta do busão, dos estudantes, a pressão da população, a tarifa ficou, digamos, da metade para baixo. Mas assim mesmo, Robson, eu quero dizer que não se justifica esse aumento, porque não houve nada daquilo que foi prometido e acordado. Se está prometido uma licitação dos transportes públicos para Natal, para renovar essa frota, a Câmara Municipal tem discutido a necessidade de renovar a frota, ter ônibus com ar-condicionado, né? E nada disso é feito.
a frota de Natal é muito velha, a idade média desses ônibus está acima de 10 anos, muitos ônibus montados em cima de chassi de caminhão. Natal não merece isso, então não se justifique o aumento se não houve nenhuma melhoria, tá certo, dos serviços, né? O que os empresários querem aí, evidentemente, digamos, é manter sua margem de lucro com a frota muito velha. Então, não justifica. Eu acho que a Prefeitura atende os interesses do Sindicato das Empresas de Ônibus, mas não atende os interesses da população do Natal, lamentavelmente. Professor Roberto Paulino, temos aqui a participação da Janaína, que é estudante de enfermagem e mora em Ponta Negra. Ela gostaria de saber se existe ou não existe algum subsídio às empresas de ônibus, como foi divulgado desde o ano passado, né, que haveria um incentivo fiscal para que se baixasse o custo da passagem. Boa pergunta. Esse subsídio de Natal, aparentemente, não existe ainda, mas eu acho que nós temos que pensar não só pelo caminho do subsídio. Eu tenho a impressão que nós teríamos que fazer uma reformulação geral de todo o sistema, né? Todo o sistema de transporte, que está completamente errado. Natal está fazendo, e a Prefeitura, o senhor Carlos Eduardo, infelizmente não resolve os problemas estruturais da cidade, como o transporte. Esse mesmo conflito já ocorreu há 3 anos, em 2013, 2012, a juventude foi para a rua, incendiou ônibus, houve conflitos, houve prisões, etc. E se prometeu mudar nada. Na Copa do Mundo, Robson, você lembra, que se prometeu fazer, além do estádio Arena das Dunas, haveria todo um programa de mobilidade, acessibilidade de calçadas, pontos de ônibus cobertos, e nada disso foi feito. Ou seja, foi feito o estádio e toda a parte que beneficiava a população, que era estrutural, que ficaria a longo prazo, não foi feito, né? Nada disso foi feito. Então, precisamos repensar todo o sistema. O sistema Natal está completamente defasado em relação às necessidades da população, da cidade, né? É uma frota muito antiga, como eu falei, o mundo inteiro está discutindo tirar os carros das ruas, e para poder tirar os carros das ruas, para que as pessoas possam deixar o carro em casa, né? O que a Europa está fazendo, o que outros países estão fazendo, é investir pesadamente num transporte de qualidade, transporte coletivo. Temos aqui uma pergunta, acho que seria mais especificamente para um vereador, mas talvez você saiba a resposta. A pergunta aqui do Cleison, que está no Panatiz, ele gostaria de saber como ficou a questão da lei da vereadora Amanda Gugel, se foi aprovado ou não ar-condicionado nos ônibus. Olha, foi feita toda uma discussão na Câmara Municipal, e, ao que eu saiba, a Câmara Municipal aprovou, né, como um dos pré-requisitos para a nova licitação, ar-condicionado nos ônibus. Agora, isso tem que o Cleison, tem que se fazer valer cumprir, porque muitas vezes se aprova uma lei e essa lei fica no papel, ou seja, a população tem que dar um passo em frente, fazer o que os jovens fizeram hoje nas ruas de Natal, provavelmente vão fazer novamente, né, ainda essa semana, a revolta do busão, os jovens foram para a rua hoje, devem voltar à rua, e você que está escutando, é importante que se solidarize, apoie essa manifestação, porque o que vai fazer cumprir essa lei de renovação da frota, ar-condicionado dos ônibus, um novo padrão de mobilidade urbana e humana em Natal, é de uma pressão da população. A Tânia, do bairro Nordeste, é estudante de escola estadual, e ela gostaria de saber se já existe uma nova data marcada de mobilização para a população. Não sei, eu participei hoje, me solidarizei com os jovens, né, da revolta do busão. Eles estavam reunidos agora à tarde, devem ter se reunido agora numa plenária ali perto do Midway. Eu vim aqui para a entrevista, não sei ainda se marcaram, mas com certeza a liderança do movimento, os DCEs, os centros acadêmicos vão divulgar a data dessa nova manifestação, que eu acredito que pode ser essa semana. É importante que você que está escutando aí em casa, você ajude a convocação, se coloque solidário com as manifestações, né? Porque é isso que vai fazer a Prefeitura voltar atrás e retroceder desse aumento. Professor Roberto Paulino, temos mais participação de telespectadores. Aqui vem pergunta política já, inclusive, desviando um pouquinho do nosso assunto principal. Mas a pergunta aqui é do Pedro Lima, que está nos acompanhando no bairro de Candelária. Ele gostaria de saber se você vai disputar a Prefeitura de Natal no próximo ano. Robson, Pedro Lima, isso é uma hipótese, o partido está discutindo, né? O que eu posso dizer é que o pessoal vai ter candidato nas eleições do ano que vem, pretende ter esse candidato. Nós, evidentemente, vamos buscar alianças com outros partidos aliados, né, o PSTU, o PCB, pelo menos nosso arco de aliança inicial é esse, para ir juntos, ter uma frente muito forte para as eleições. O meu nome tem sido discutido, tem sido apontado internamente ao partido, mas essa definição é uma definição partidária, coletiva. Eu não sou candidato de mim mesmo, né? Essa é uma decisão que o partido vai tomar até o ano que vem. Mas com certeza nós teremos candidatos e nós não viremos para perder a viagem.
Temos aqui pergunta do Jefferson ACS, eu acho que deve ser a Associação dos Cabos e Soldados, não sei, mas ele pergunta, gostaria de saber se tem como a Justiça derrubar este aumento absurdo. Você acredita nisso, professor Robério? Olha, eu quero que a população saiba, que de parte do PSOL, nós estamos muito empenhados em derrubar esse aumento, seja pela via judicial. O vereador Sandro Pimentel, como eu falei, ingressou hoje com um mandato de segurança, com a liminar também, para tentar barrar, mas eu repito, o que vai barrar centralmente não é só essa via judicial. Essa é a população sair às ruas, protestar, a população se indignar com isso e exigir para que haja qualquer aumento de transporte, um transporte muito melhor do que nós temos hoje. Eu acho que, repito, esse aumento não se justifica enquanto não houver uma mudança global, radical, tá certo? Do modelo do transporte urbano Natal, com outros modais, como o VLT, dar espaço para transportes modernos na cidade. Natal, infelizmente, está na idade da pedra em termos de transporte, uma frota muito velha, com ônibus insalubres, muito quentes, uma cidade tão quente, precisaria e mereceria, tá certo? Uma frota nova, com ar-condicionado, para que não se entupe, que as nossas ruas e avenidas não estejam entupidas de automóveis. A frota de automóveis em Natal, Robson, deve dobrar em 7 anos. Em 7 anos há uma previsão que a frota dobre, e dessa forma, com esse tipo de transporte, não tem alternativa. Quero mandar um abraço aqui para Jefferson, que fez a pergunta anterior. Ele mandou um WhatsApp corrigindo aqui, que a ACS é Agente Comunitário de Saúde, né? Eu falei Associação de Cabos e Soldados, eu chutei aqui. Mas obrigado, Jefferson, pela sua participação. E temos a pergunta aqui da Antônia Bernadette, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber qual é a avaliação que você faz em relação à situação, você acabou de responder no caso, né, da qualidade do transporte público, né? Muito bem. Professor Robério, como é que você classificaria hoje a gestão do prefeito Carlos Eduardo? Uma gestão medíocre, infelizmente, porque a população e os alunos, eu sou professor da UFRN, você sabe, nossos alunos da UNP, das universidades, e o que eu escuto na rua é que ele está ganhando um apelido de prefeito Avon, né? Prefeito Jequiti, prefeito qualquer coisa, porque é o prefeito maquiagem, ele maquia a cidade, né? Ele faz a árvore de Natal no final do ano, ele faz graminha na Roberto Freire, ele, digamos, rega um pouquinho, põe um lava-jato, né, regando a grama, mas os problemas essenciais da cidade ele não resolve. Então, Natal não avançou 1 milímetro em relação ao saneamento. Lava-jato na grama? É como a gente fala. Esse negócio de lava-jato anda meio perigoso, professor. Mas conclua, por favor. O que acontece é que ele maquia a cidade, ele faz o que é superficial, tá certo? E não faz o que é essencial. A educação, Natal continua com uma das piores posições no ranking nacional, em termos da qualidade da educação. Nossas escolas não têm um ar-condicionado, ele gasta milhões na decoração natalina, temos 1.300 salas de aula que não têm um ar-condicionado, com 1 milhão. Nos dê 1 milhão, nós colocaríamos ar-condicionado em todas as salas de aula de Natal. Não é nada. Temos aqui, daqui a pouco, vamos ter o vereador ali, Júlio Protásio, com um orçamento da Câmara de 60 milhões, e não há 1 milhão, tá certo, nessa cidade para colocar ar-condicionado na nossa sala de aula. Com apenas 1 milhão, nós colocaríamos ar-condicionado em todas as salas de aula. Na saúde, faltam médicos, estão se fechando os hospitais, agora ele está pegando um hospital médico cirúrgico, um trombolho muito antigo para tentar transformar num hospital municipal, de última hora, não há um plano para resolver a questão da saúde de Natal. O transporte está aí esse caos, uma frota completamente velha, ele não mudou absolutamente nada nesse último mandato, do começo do mandato até aqui, absolutamente nada. O pessoal da revolta do busão foi para a rua há 4 anos, continua na mesma luta contra os aumentos da passagem e nada mudou em termos de transporte. Natal, repito, está parada no tempo, né? Esse prefeito está parado no tempo, ele representa digamos assim, o conchavo, o acordão da velha política no Estado, né? Dos Alves, dos Maia, do que tem de mais atrasado e mais antigo na política do Estado. É isso que o senhor Carlos Eduardo vai representar numa próxima eleição, e evidentemente a população vai achar uma alternativa melhor contra isso. Quero agradecer a participação do nosso segundo convidado de hoje no Espaço Cidadão, ao vivo, pela TV União, chegando em todo o Rio Grande do Norte, do professor Robério Paulino, do PSOL. Vamos daqui a pouco conversar com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Professor Robério Paulino, muito obrigado pela sua participação. Robson, mais uma vez, obrigado pelo espírito democrático, o espaço que você nos abre sempre aqui, tá certo? Agradecemos imensamente. E uma boa noite à população. Eu quero dizer que a população não pode aceitar calada, tá certo, esse novo aumento, esses ditames, essas imposições do prefeito da cidade. Muito obrigado e boa noite.
Boa noite, professor Roberto Paulino. Daqui a pouco conversaremos com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Até já. O Sistema Fé Comércio RN, por meio do SENAC, contribui para a qualidade dos serviços e segurança do consumidor com o programa SENAC Alimentos. O objetivo é orientar e capacitar empresas do setor de alimentos e bebidas na utilização de ferramentas de qualidade, inovando as técnicas de trabalho e elevando o nível dos serviços oferecidos aos seus clientes. Um dos principais serviços do SENAC Alimentos é a implantação das boas práticas com a metodologia do Programa de Alimentos Seguros, PAS, destinado às empresas que buscam melhoria na qualidade dos produtos ofertados. Restaurantes e bares, hotéis e pousadas, padarias, cozinhas industriais e escolares, açougues, hipermercados e supermercados. Se você é empresário de estabelecimentos que possuem esses produtos ou serviços, tenha a certeza que os técnicos do SENAC Alimentos estão prontos para orientar gestores e colaboradores no alcance da excelência e, assim, aumentar a competitividade do seu negócio. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Todo mundo sabe. A cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no Detran. E a cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de cinquentinha tem que andar documentado e equipado. Porque é cinquentinha, mas é 100% legal. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano. Lições para a vida toda. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. Vamos conversar neste bloco agora com o vereador de Natal, Júlio Protásio, do PSB. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Robson. É um prazer voltar aqui. Prazer tê-lo conosco. E fazendo um contraponto com a entrevista anterior com o professor Roberto Paulino, que é de oposição em relação à atual administração, você é um vereador que faz parte da bancada de apoio. Eu gostaria de saber das suas considerações em relação a essa questão do aumento das passagens de ônibus, que tem sido questionado, segundo as palavras dele e a população também, como aumento abusivo. Robson, veja só, o professor Roberto Paulino é um homem muito inteligente, muito preparado e qualifica qualquer debate da cidade de Natal. Ele apenas não pode tentar considerar o transporte como uma ilha na nossa cidade. É preciso ter a mesma verve, a mesma luta contra o aumento da energia do governo federal, o aumento do combustível do governo federal.
Então, essas coisas incidem no local, no município de Natal. Então, o transporte é um problema sério, é um transporte de má qualidade, que a Câmara tem se esforçado e se esforçou e votou num projeto de licitação muito bom, que eu espero que com a licitação melhore o transporte. Mas o aumento de 30 centavos na tarifa é um aumento que realmente a população sente, mas, infelizmente, o que aconteceu? O sindicato dos rodoviários conseguiram 10% de aumento. Existe uma tarifa represada. Eu advogo que deveria acontecer o aumento, mas menor. Acho que a Prefeitura poderia tentado endurecer mais com os empresários. Essa negociação. Mas o aumento é inevitável porque tudo está aumentando no Brasil e isso reflete no transporte. Foi estratégico isso ter acontecido durante o período das férias dos estudantes para evitar mobilizações e mais protestos? Não sei lhe responder porque não fui eu que deu o aumento, né? Foi a Prefeitura, o Conselho do Usuário, mas pega exatamente o mês de recesso, o mês que os estudantes estão desmobilizados. Vereador Júlio Protásio, o professor Robério Paulino do PSOL, recorreu na sua defesa aqui contra o aumento em relação à questão dessa lei, dizendo que estaria ferindo a uma lei municipal. Você, como vereador, concorda, discorda dessa lei? Ela fere ou não fere? Porque com base nisso eles estão tentando derrubar este aumento. Para fazer justiça, eu queria citar o nome do vereador que fez essa lei, que é a vereadora Júlia Arruda, né, autora dessa lei, que obriga o município de Natal a discutir com a sociedade, dar transparência a qualquer aumento de serviços e de tarifas municipais. Portanto, a Prefeitura realmente precisava ter feito uma audiência pública para demonstrar para a sociedade interessados os motivos do aumento. Por que, na sua avaliação, a Prefeitura não fez isso? O prefeito Carlos Eduardo não ouviu a população com base no que prega a própria lei? Ou não observaram a lei, desconheceram, ou entenderam que o Conselho de Usuários é essa instância. É preciso perguntar ao Executivo, ou eles desconheceram a lei, não acredito que eles queiram passar por cima de uma lei, ou desconheceram na hora da decisão, achavam que não pegava o transporte, ou porque entenderam que o Conselho dos Usuários seria uma instância onde isso seria debatido e legitimado. Quando se atropela uma lei, acaba, na verdade, enfraquecendo o próprio poder legislativo, né? Vereador, conversar um pouquinho sobre o seu mandato parlamentar, né? Gostaria que você pudesse citar 2 projetos de sua autoria nos últimos tempos, né? Ainda do mandato anterior para esse, que você citaria ou que esteja em andamento para compartilhar essas informações com o nosso telespectador. Robson, os mais recentes eu fiz agora, foi sancionado um projeto que é o Setembro Cidadão, de autoria do juiz Dr. Jarbas Bezerra e da advogada, servidora do TRE, doutora Lígia Limeira. Eles criaram um projeto onde todo mês de setembro eles pedem o apoio do governo do Estado e agora da Prefeitura para realizar palestras, seminários e exposições do civismo na nossa cidade e no nosso Estado. Então, eu aprovei esta lei municipal, de autoria intelectual dessas 2 pessoas que citei, que colocou o Natal agora no calendário oficial da cidade, o Setembro Cidadão. Entrei agora com um projeto de lei devolvendo o mandato ao prefeito Agnello Alves, um mandato que foi cassado pela ditadura militar, uma homenagem pós-morte ao ex-prefeito de Natal, cassado pela ditadura, e ex-prefeito de Parnamirim, senador da República, né? Tive a oportunidade de fazer uma homenagem para um homem humilde e pobre, que geralmente a pessoa faz homenagem para ricos, pessoas importantes, né? Eu fiz uma homenagem denominando a obra que está sendo feita de praças, escadarias, equipamentos, que vai ligar a praia ao bairro de Mãe Luísa, né? Onde foi o local do desabamento. Escadaria Clébson Nascimento, que é exatamente o cidadão morador de Mãe Luísa, que foi sugado, né? Pela tubulação. Então, são esses projetos que fiz agora nesses últimos dias, nesses últimos semestres. Vereador Júlio Protásio, temos aqui uma pergunta da nossa telespectadora Diana do Tirol. Ela faz uma pergunta, na verdade não seria diretamente a você, mas se você souber, você responde. Prazer. Ela pergunta, Vilma de Faria será candidata a quê?
É uma boa pergunta, Diana. Eu faria essa pergunta também, mas já veio a pergunta da telespectadora aqui. Diana, nós tivemos uma reunião, sendo bem assim, sincero, objetivo com você. Nós tivemos uma reunião do Partido Socialista Brasileiro. Os 4 vereadores, eu, Júlia Arruda, o vereador Bispo Francisco, o vereador Franklin Capistrano, a deputada Márcia Maia, que é a presidente do Diretório Municipal, e a professora Vilma, presidente estadual do partido. Onde ela colocou que está com o nome à disposição de disputar o cargo de vereadora, mas não fecha as portas para outras candidaturas no pleito de 2016. Ela seja para disputar a prefeitura novamente ou compor novamente como vice-prefeita. Isso, ela colocou, mas disse que vai consultar os bairros, vai visitar as comunidades de Natal e colocar o nome dela à disposição e saber se a população concorda nessa candidatura vereadora. Que é uma candidatura que fortalece o partido, porque certamente com Vilma nós hoje já temos a maior bancada da Câmara, com 4 vereadores, e a candidatura da professora Vilma faz o partido crescer para, quem sabe, uns 8 vereadores na Câmara Municipal de Natal. Se a vice-prefeita Vilma de Faria perguntar, consultar o vereador sobre a sua opinião, o que você recomendaria para que ela disputasse? Prefeitura, vice-prefeitura ou vereadora de Natal? Robson, é uma pergunta difícil, porque eu defendi a vida dos outros, né? Mas ela vai ouvir a opinião de todo mundo, né? Não, mas eu vou dar minha opinião. Eu não sou de fugir, não. Eu vou dar minha opinião. O que eu acho que a candidatura a prefeito não é bom agora. Eu acho que a professora Vilma tem um recaldo de vitórias, já foi governadora, senadora, e ela tem um desejo pessoal de terminar a sua vida como deputada federal, contribuir na Constituinte. Ela já foi deputada, teve nota 10 na Constituinte. Então, a professora Vilma tem essa vontade de ir para a Câmara Federal, ser deputada federal. Então, eu acho que agora ela poderia ser candidata a vereadora ou a vice-prefeita e daqui a 2 anos disputar esse mandato de deputado federal, voltar a Brasília, apresentar projetos que interessam a nossa cidade e o nosso país. Eu acho que isso era um futuro importante para a professora Vilma agora. Fugir dos embates do Executivo, que eu acho que ela precisa de um descanso. Dos pleitos majoritários, né? Vereador Júlio Protásio, há quem diga, por exemplo, que esta vaga de vice, por exemplo, já estaria prometida ao PMDB. E eu lhe pergunto, isso é fato, é verdade, não é? Isso geraria algum embate, um possível rompimento de Vilma de Faria com o grupo do prefeito, Carlos Eduardo? Robson, eu não vou dizer nem que é verdade, nem que é mentira. O que eu vou lhe dizer é que o prefeito certamente terá um grande problema pela frente para escolher seu vice. Porque os partidos aliados, diversos têm interesse. Eu já ouvi dizer que o PMN tem interesse do deputado Jaco. O PMDB, certamente, pela sua estrutura, aderiu ao governo e certamente deseja indicar o vice. O Partido Socialista Brasileiro detém a atual vice, certamente deseja renovar a indicação com este nome ou com outro nome. Então, de tal sorte que o prefeito terá um grande problema para escolher o vice. O que eu disse a ele, e vou dizer aqui para os seus telespectadores, não escolha nome que possa simbolizar acordão, porque isso vai ser ruim para o senhor. Escolha um nome que possa agregar a sua vitória, que não tenha sobrenome de família, sobretudo Alves com Alves, que eu acho que pode complicar uma eleição que certamente hoje é tranquila pela sua responsabilidade como prefeito de Natal. Então, eu acho que Carlos Eduardo terá que ter cuidado na escolha do vice. Muito bem. Participação do telespectador, mas olha só que pergunta interessante. Robson, você vai ser candidato em 2016? Não, Rildo Luiz Felipe. Não serei candidato, nem tenho filiação partidária. Obrigado pela sua participação. Mas o convite está feito para se filiar ao Partido Socialista Brasileiro e disputar o mandato de vereador conosco. Agradeço o convite, vereador. Mas temos aqui mais participação. Deixa eu ver aqui a Rita, que está em Candelária. Gostaria de saber se você tem alguma ação desenvolvida no bairro. Da onde? Candelária. Candelária. Rita, veja só, as minhas ações, elas não são por bairro. São ações, por exemplo, na educação. Eu mantenho um curso preparatório de vestibular, do Enem, né, gratuitamente para os jovens que desejam entrar na universidade. Mantenho cursos de inclusão digital na área de informática, nas 3 zonas da cidade. Tenho projetos de lei como o ProEduc, que já beneficiou 5.000 alunos na área da educação. Então, de tal sorte, assim, que eu não sei lhe dizer agora o que eu teria em Candelária, mas eu tenho, de forma universal para a cidade, um mandato que tem privilegiado a educação e outras ações.
Pergunta do Ronilson de Pirangi. Ele pergunta quando serão resolvidos os problemas dos buracos na Avenida Ayrton Senna. Verdade, isso é um problema. A Prefeitura, Onilson, sendo sincero a você, ela está enfrentando dificuldades financeiras que levaram o prefeito a não reajustar a database dos servidores municipais. O município hoje ele está com dificuldade de pagar fornecedores. As obras que estão acontecendo estão atrasadas por falta de pagamento. A única coisa que o município está conseguindo ainda pagar em dia é o salário do servidor municipal, que ele não atrasou a folha. Isso também está refletindo nos buracos. Mas eu estive hoje pela manhã com o prefeito e ele me disse que vai fazer, assim que terminar agora esta semana, quinzena de chuvas, conseguir um dinheiro do Ministério do Turismo, parece que cerca de 9 milhões, para recapeamento asfalto, que vai trabalhar uma operação tapa-buracos. Então, eu acredito que ainda este mês de agosto, essa solução esteja feita aí na Ayrton Senna. O ideal, de fato, é que isso aconteça depois das chuvas, chuvas, que é em Porque julho se você agora. fizer, aí você vai jogar dinheiro fora, na verdade. Vereador Júlio Protásio, e quais seriam os possíveis nomes que, de repente, acaba compondo com o prefeito Carlos Eduardo na vice, né? Isso porque há quem diga, uma possibilidade que ele, em 2 anos de prefeitura, se vier a ser reeleito, ele deixaria a prefeitura para tentar, no futuro, disputar o governo do Estado. Ou seja, quem fosse o vice, teoricamente, iria assumir. Eu lhe pergunto, quais seriam os nomes que você tem conhecimento que podem, do grupo do prefeito, ocupar esse espaço? Robson, essa sua afirmação, é claro que você é um homem entendido e está vendo uma possível candidatura, né? Mas já diziam isso de Carlos nesta que passou, né? E Carlos, ele optou por terminar o seu mandato. Então, eu acho que não é esta certeza da candidatura de Carlos para o governo. Eu acho que o que acontece, na verdade, é que Carlos recuperou a cidade, é inegável, né? Enfrentou uma cidade desorganizada, em crise financeira, com falta de serviços efetivos na área de limpeza, saúde, educação, escola fechada, posto fechado. E Natal, ele não está a mil maravilhas, mas Natal está em ordem, as coisas estão funcionando, né? E claro que tudo tem que melhorar, mas Natal, essa gestão, colocou Natal para funcionar. Então, eu acho que o prefeito ele vai disputar a prefeitura para continuar avançando na cidade. Não tem muito esse foco de disputar o governo do Estado. Mas, sobre vice, realmente eu não sei lhe dizer. Acho que cada partido aliado, que ainda não está fechado este arco de alianças, certamente tem nomes para indicar. E aí os partidos vão sentar na mesa e debater esse vice de Carlos Eduardo. Se for do PSB, poderá ser Vilma de Faria. Se for puro sangue do PDT, temos a filiação de Ranieri Barbosa. Eu acho que esta é a única possibilidade de não acontecer, essa puro sangue. Porque os demais partidos não vão aceitar. Marcelo Queiroz, presidente da Fé Comércio, não sei se ele está, ou pelo menos me parece que ele já foi filiado ao PDT. Não sei se ele mudaria a filiação, iria para o PMDB, por exemplo, para ser o vice Carlos Eduardo. É uma opção também? Eu tive a informação que ele está saindo do PDT e recebeu um convite para ir para o PMDB, né? Eu tive essa informação. Marcelo é um grande nome, é um líder empresarial, é um jovem que tem vocação e que tem agregado a pauta do comércio e do empresariado na nossa cidade. Então você crê que pode terminar sendo este nome a disputar a vice-prefeitura junto com Carlos Eduardo? Não sei, mas digo que é um nome muito bom. Falou-se também em Laurita Arruda. Se eu fosse candidato a prefeito, eu convidava ele também. Ah, muito bem. Convidaria Laurita Arruda para ser sua vice-prefeita? Se eu tivesse, eu poderia convidar, que o meu sobrenome não é Alves, mas o prefeito certamente não poderá convidar, porque seria uma chapa Alves e Alves. Laurita, quando se casou com o Henrique, passou a ser Alves, né? Mas é uma pessoa inteligente, uma debatedora, polêmica. Eu conheço Laurita desde o tempo de colégio, já disputei eleição de líder de sala com Laurita. Então, ganhou ou perdeu? Nesta perdemos. Vereador Júlio Protásio, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para a sua despedida junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Não, agradeço o convite, Robson, boa noite a seus telespectadores. É um prazer estar aqui debatendo assuntos de importância da nossa cidade. Obrigado pela sua presença. Eu lembro a você que nos acompanha que está no ar nosso site, nosso blog, o www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde você encontra também
este programa, os demais programas aqui da TV União e dos outros veículos de comunicação. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar.